Já pensou em lavar as suas bolsas em macramê, mas não sabia por onde começar? Então vem assistir esse vídeo que eu vou te mostrar como eu faço para lavar as minhas peças. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafaela Duarte e eu sou dona das mãos que te ensinam a fazer arte por aqui. Hoje eu vou te mostrar como eu faço para lavar as minhas peças, todas as minhas bolsas em macramê, todas as peças que eu ensino aqui no canal. Mas para começar, já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, ativa aqui o sininho para você receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e deixa aqui nos comentários se você já tentou lavar as suas peças, se você teve algum problema e como é que você faz para lavar. Me conta. Bom, então para começar, eu vou contar para vocês como foi o meu processo de descoberta da melhor maneira de lavar as peças. Vou contar quais foram as minhas experiências iniciais e por que eu cheguei até esse método de lavagem que eu utilizo agora. Mas antes eu queria ressaltar para vocês que todo esse processo que eu vou ensinar aqui, ele foi testado exclusivamente em peças feitas com fio de malha. Então, todas as indicações que eu vou passar aqui são para lavagem de peças feitas com fio de malha, tá? Que é o material que eu costumo indicar aqui no canal e utilizar para fazer as minhas peças. Eu só lavei peças feitas com esse tipo de material, não lavei com peças de cordão, nem de fio náutico. Então, esse experimento, todos os experimentos que eu fiz e todas as indicações que eu vou passar aqui, ressaltando mais uma vez, é para serem utilizados em peças feitas com fio de malha, ou trapilho, como eles falam aqui em Portugal. Então, eu não sei se esse mesmo processo vai danificar uma peça feita de cordão, porque eu nunca testei, tá? As minhas experiências foram com peças feitas com fio de malha, que são as minhas peças que eu tenho aqui. Então, atenção, tenham atenção. Isso vale para as peças feitas com fio de malha. Vou repetir 1 milhão de vezes para depois ninguém vir me falar que foi lavar a peça e deu problema e o fio desfiou, porque era outro material, tá? Então, todos os meus testes foram feitos com peças com fio de malha, ok? A ideia toda começou a partir de um problema que eu tive quando eu lavei a primeira peça por inteiro. Eu nunca havia lavado nenhuma das minhas peças até hoje, assim, por completo. Eu já tinha feito algumas limpezas, assim, por alto, surgiu alguma nodozinha, eu fui lá e fiz uma limpeza local, mas nunca tinha lavado por completo uma peça, encharcada ela inteira com água, como eu fiz agora da primeira vez e como eu faço agora. A minha primeira tentativa de lavagem foi há uns meses atrás, quando eu estive no Brasil. Pra quem não sabe, eu moro em Portugal atualmente, mas tive uma temporada no Brasil recentemente. E eu levei algumas peças que eu já tinha aqui prontas, peças dos tutoriais, e acabei presenteando algumas pessoas com algumas peças. E para isso eu precisava fazer a higienização dessas peças, eu precisava lavar todas elas para passar para outra pessoa, porque algumas já tinham sido utilizadas por mim, outras estavam sujas apenas assim da poeira mesmo, que elas ficavam aqui, elas ficam aqui ao ar, né? Então nem tinham sujeira de uso, mas eu queria entregar as peças lavadas e higienizadas. Na minha primeira tentativa eu lavei 2 peças. Uma delas foi essa peça aqui, que é a minha primeira peça feita em macramê, foi a primeira peça que eu produzi. E a outra peça foi uma bolsa colorida, que eu ensino aqui no canal. Todas as peças que eu vou mostrar aqui e as peças que eu lavei são peças que já existem tutorial aqui no canal, tá? Então eu vou deixar na descrição o link de todas as peças. Mas eu lavei essa peça e lavei a outra peça, que ela é uma peça que tem 3 cores. É uma peça produzida com 3 fios de cores diferentes. Até então eu nunca tinha testado lavar as peças na máquina de lavar roupa. Nunca nem tinha passado pela minha cabeça, porque eu achava que elas iam ser danificadas no processo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as peças e lavei manualmente. Coloquei dentro d'água, molhei por completo, esfreguei com uma escovinha e sabão neutro toda a peça, enxaguei bastante para tirar todo o sabão, espremi o máximo que eu consegui, porque não dá, uma peça que não dá para torcer. O fio de malha, ele fica encharcado, ele pega muita água, então eu precisava tentar tirar o máximo possível. Fiz o máximo que eu consegui e coloquei para secar. Coloquei para secar na sombra, na horizontal, em cima de uma gradezinha para que o ar circulasse por ela toda, né? Apesar do calor que estava nos dias em que eu lavei, ela demorou
As duas demoraram cerca de 2 dias e meio para secarem por completo. E o que aconteceu? Quando elas terminaram de secar, elas ficaram manchadas. A peça colorida, ela ficou com essas manchas aqui, que eu vou deixar aqui a foto para vocês verem. O que aconteceu? Que é o único registro que eu tenho, na hora nem me passou pela cabeça de fotografar nem nada. Quando ela terminou de secar, que eu vi que ela havia ficado com essas manchas, eu logo imaginei que pudesse ser pelo fato de serem fios com cores diferentes. Então, o que eu pensei, eu falei, o fio soltou tinta e por isso ela ficou manchada. Até aí tudo bem, eu falei, ok, não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Não tenho jeito. Daí, quando essa peça aqui terminou de secar, ela também ficou manchada. Ela ficou com várias manchas amarelas. Na minha cabeça não fazia sentido, porque era uma peça de uma cor só. O que eu imaginei primeiro foi que pudesse ter ficado sabão e alguma coisa assim, pudesse ter manchado. Mas não fazia sentido, porque eu havia enxaguado ela muito bem, então não tinha por que ter ficado sabão. E não tinha por que ela tá manchada, ela ficou com várias manchas amareladas assim, em várias partes, sem explicação. Daí eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, gente, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Por que essas peças estão manchadas? Dias depois eu vi um vídeo da Jéssica Daimani, eu já até mostrei no Instagram, quem não me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando coisas por lá. Vou deixar aqui meu arroba, é só me seguir. Ela postou um Reels mostrando como ela lavou uma das peças dela, uma bolsa que ela fez em cordão, na máquina de lavar. E aí me acendeu uma luzinha, eu falei, olha, pode ser a chance de eu resolver o meu problema. No vídeo dela, ela lavava uma peça feita de cordão de algodão. Eu falei, se no cordão de algodão deu tudo certo, eu acho que o fio de malha não vai ter problema, já que é um fio feito de tecido. A gente tem o hábito de lavar as roupas, então eu acho que vai dar tudo certo. Só que eu estava no Brasil, eu estava na casa dos meus pais e a máquina da minha mãe é diferente da minha. E diferente da que a Jéssica mostrava também no vídeo dela. Daí eu fiquei com a dúvida, eu falei, como é que eu vou fazer para adaptar isso? A máquina da minha mãe, ela é aquelas máquinas que o tambor é na vertical, você coloca a roupa por cima e ela tem assim um batedor no centro. E eu fiquei intrigada, eu pensei, né? Eu falei, olha, esse batedor pode me dar problema, mas eu vou testar. Então, no primeiro teste, eu peguei peças pequenas, então eu lavei essa e a outra peça colorida que estavam manchadas. Coloquei também, eu acho que eu lavei essa branca e essa peça aqui, essa laranjinha, juntas. Nessa máquina, por ela possuir esse batedor no centro, eu fiquei com medo de colocar muita coisa. Então eu coloquei poucas peças, coloquei peças pequenas e programei a máquina para fazer um ciclo de lavagem de peças delicadas, o ciclo delicado. Então eu precisava que ela lavasse as peças, mas que principalmente a centrifugação e a batida não fossem muito fortes para não danificar a minha peça, porque eu não sabia como é que a máquina ia reagir ali a essas peças que tem uma armação, né? Eu não sabia também como as peças iam reagir à máquina, pelo fato dela ter aquele batedor no centro. Então eu coloquei poucas peças, pus no ciclo de lavagem, coloquei um pouco de sabão, eu usei sabão líquido, bem pouco, não precisa ser muito. Se a sua peça estiver muito suja, daí você precisa seguir os passos que eu vou indicar aqui na sequência na lavagem que eu vou mostrar pra vocês, tá? Faça uma lavagem como eu vou indicar aqui no vídeo. Primeiro você molha toda a peça com a ajuda de uma escovinha. Eu uso escova de dente, mas você pode usar uma outra escovinha que não seja muito áspera, tá? E não precisa fazer muita força. Você vai usar um sabão neutro, sabão de barra neutro, e vai esfregar toda a peça onde tá sujo. Então, por exemplo, essa peça aqui e a mochila, que foram as peças que eu lavei e eu vou mostrar pra vocês. A mochila, principalmente, ela tava bem suja aqui na frente e aqui embaixo, no fundo, e nessa alça. Aí, o que eu fiz? Eu esfreguei com a escovinha toda a peça, principalmente nas partes onde estavam mais sujas, onde tinha mais sujeira. E daí, depois, eu coloquei na máquina. Eu aconselho sempre a fazer esse processo de esfregar antes de colocar na máquina, porque a lavagem da máquina, vocês têm que utilizar uma lavagem ou no modo delicado, ou se a sua máquina tiver a opção, se for dessas máquinas mais novas e digitais, que você consegue escolher o modo de lavagem rápido e você consegue configurar a centrifugação, eu aconselho a fazer sempre dessa forma. Você lava antes, esfrega ela toda, depois coloca na máquina para fazer só no modo rápido,
uma lavagem em modo rápido com a centrifugação no nível mais baixo que você tiver disponível na sua máquina. Se você conseguir fazer essa regulagem, que é o meu caso, que eu vou mostrar para vocês no vídeo, que foi o que eu fiz aqui na minha máquina. Mas que no Brasil eu não consegui fazer porque a máquina da minha mãe não tem essas opções. Então lá eu usei o modo de lavagem delicado para peças delicadas e deixei fazer no modo delicado por completo, sem saber qual era o grau de centrifugação. Mas deu certo. Vocês podem usar essas duas opções. Ou lavem num modo, sempre no modo delicado, para peças delicadas, porque consequentemente a configuração da máquina já vai ser menor, principalmente na parte de centrifugação, acredito eu, né? Porque são peças delicadas. Então você vai conseguir o resultado que precisa sem danificar muito a peça. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu lavei a minha bolsa sanfonada e a minha mochila. Nesse caso da bolsa sanfonada, ela estava com o fundo solto e por isso eu retirei antes da lavagem. Na lavagem manual, utilize sempre uma escovinha que não seja muito áspera e um sabão neutro. Faça um processo de lavagem manual habitual, utilizando uma escovinha e um sabão neutro para esfregar bem toda a peça e retirar todas as nódoas e sujeiras. No caso dessa mochila, eu precisei esfregar bem todas as partes, principalmente da frente e da parte de baixo, pois ela estava bem suja. Essa peça possuía um forro colado no fundo, e por isso não foi preciso retirar para a lavagem. Finalizei o processo de lavagem manual e coloquei as peças dentro da máquina para programar um ciclo de lavagem normal. As peças ainda estavam com sabão e eu não as enxaguei antes de colocar na máquina, pois elas seriam lavadas no processo de lavagem normal do ciclo da máquina e não era preciso fazer esse processo. Adicionei um pouco de sabão líquido, bem pouco, pois as peças já haviam sido lavadas e já possuíam um pouco de sabão. Programei um ciclo de lavagem curto, o menor que havia na minha máquina, e também com o modo de centrifugação mais leve que havia disponível na programação. Após o término do ciclo de lavagem, eu retirei as peças da máquina, modelei toda a forma das peças novamente, esticando bem a trama e moldando o seu formato original. Esta é uma das etapas mais importantes do processo, para que a peça seque no seu formato original e de forma correta. Eu utilizei um varal de chão para posicionar as peças durante a secagem. É indicado que as peças sequem na horizontal, numa superfície plana, de preferência, para que elas não fiquem deformadas. Casos especiais, que vocês precisam ter uma atenção especial e que eu não indico fazer a lavagem por completo na máquina. Peças que possuem aplicações de alças de madeira, como esse cesto, por exemplo, e fechos tubulares, como é o caso da bolsa Pound, que eu não tenho ela aqui agora para mostrar para vocês, mas que eu já lavei na máquina. Na verdade, eu não lavei na máquina, só centrifuguei. E esse é o ponto. Em peças que tem esse tipo de aplicação, eu não aconselho fazer o modo de lavagem, de bater todo na máquina, porque eu não sei como essas peças vão reagir. Então, a minha indicação que eu testei com fecho tubular e que deu certo é: lave toda a peça à mão, esfregue com sabão, retire todo o sabão, enxague bem, tira tudo e coloque na máquina apenas para centrifugar. E aí,
A minha indicação, igual no caso da bolsa com fecho tubular, o que eu fiz? Eu fiz a centrifugação na máquina da minha mãe, que tem aquele batedor no centro. Então, para não correr o risco do processo na hora de centrifugar, fazer muita pressão e quebrar o fecho, porque eu não tenho... Aqui, eu tenho uma que eu consegui mostrar. O fecho tubular, ele é assim, né? Ele é um fecho de metal inteiriço. Então, o meu medo era colocar a peça dessa forma. Como o tambor da máquina ele é circular, o meu medo era que na hora da centrifugação, a pressão que fizesse aqui da centrifugação com o tambor da máquina, que poderia quebrar, assim, forçar tanto para cá que o fecho poderia quebrar. No caso da bolsa que eu lavei lá, o fecho ainda era maior do que esse. O que eu fiz na hora? O que eu pensei? Eu lavei a bolsa toda à mão, enxaguei bem, tirei todo o sabão já pronto, deixei pronta só para centrifugar. E aí eu coloquei ela na máquina desse jeito. Como a máquina da minha mãe tem aquele batedor no centro, eu posicionei a bolsa assim na vertical, no cantinho lá do tambor, para que na hora que ela começasse a centrifugar, como ela ia fazer só o processo de centrifugação e não ia bater o batedor no centro da máquina, ela ia firmar nessa posição, ia girar e ia continuar ali. Então não corria o risco de fazer uma pressão e quebrar o fecho, tá? Então foi assim que eu limpei a bolsa com o fecho tubular. Eu lavei ela toda a mão e depois coloquei na máquina apenas para centrifugar. A máquina centrifugou, tirou todo o excesso da água que eu precisava que fosse feito. Depois eu coloquei ela para secar e deu tudo certo. Então a minha indicação para quem quer lavar peças com fecho tubular ou assim com aplicação de alça é fazer dessa forma, é colocar na máquina apenas para centrifugar. Posicionar ela de uma forma que você consiga ver que ela vai ficar ok, que não vai se mexer muito dentro da máquina para não correr o risco das aplicações quebrarem, certo? Então o que eu quero que vocês entendam é que o processo mais importante dessa história toda da lavagem é a centrifugação. Então, independente de fazer a lavagem completa na máquina ou faça a lavagem à mão e coloque as peças na máquina apenas para centrifugar, a centrifugação é muito importante, porque ela vai tirar todo o excesso de água que o fio acumula, que você não consegue retirar no processo manual. E é esse excesso de água que faz com que as peças fiquem manchadas. Então, é muito importante você tentar tirar o máximo possível da água, do excesso de água das peças, depois que você fizer a lavagem, porque senão depois elas secam com manchas. Então, para dar certo, para a peça secar bem e também secar rápido, as peças têm que ser centrifugadas, tá? Outra coisa importante, para que a peça seque bem e tenha um resultado legal depois de seca, é você modelar bem essa peça depois que você tira da máquina, porque ela sai toda embolada. Então, como eu mostro no vídeo, você precisa modelar outra vez todos os nós e todas as pontinhas e todas as quinas. Da mesma forma, quando tá montando a peça, é preciso fazer todo esse processo de modelagem dos nós outra vez, para que a peça seque no formato certo, tá? Porque se você tirar da máquina e só colocar para secar, ela vai secar toda torta, então o resultado não vai ser legal. As peças precisam secar na sombra e de preferência numa superfície na horizontal. Tente não pendurar, porque por mais que ela já esteja quase seca, porque ela vai estar com pouca água, já não vai estar tão pesada, pode ser que ela, com o peso ali ainda, porque ela tá mais pesada do que o normal, tá molhada, ela deforma. Então, a minha indicação, se você tiver um varal de chão, coloque por cima desse varal, senão tente encontrar uma maneira de pendurar de uma forma que ela não deforme. Essa é uma observação importante para que a peça seque da maneira correta e que ela mantenha o seu formato original depois de seca, tá? Outra coisa importante, as peças que possuíam alça com corrente, eu retirei, não coloquei na máquina, tá? Então, se você tem peças, igual por exemplo, essa peça aqui, ela tem essa alça que ela tem uma aplicação de corrente. Eu não lavei a alça junto na máquina, eu tirei as alças e lavei só a bolsa. Então, se você tiver qualquer peça que tenha aplicação de corrente nas alças, eu não aconselho colocar na máquina, tá? Pra não correr o risco nem de estragar a máquina e nem de estragar também o metal. Agora eu vou falar pra vocês algumas observações que eu tenho pra fazer, que eu reparei depois que eu lavei as peças. Então,
A principal delas é encolhimento. Eu tive a pequena sensação, quando eu lavei as primeiras peças lá no Brasil, que elas haviam encolhido depois da lavagem. Isso pode acontecer? No caso do fio de malha, pode sim acontecer, porque se trata de um fio feito de tecido de roupa, assim, igual essa camiseta que eu tô utilizando. É o mesmo material. Você já reparar que quando a nossa roupa é lavada e a gente vai vestir, a gente tem a sensação de que ela encolheu um pouco, mas que depois, com o tempo, ela vai cedendo? Principalmente calça jeans. Então, eu acho que o processo aqui é o mesmo. Na mochila, por exemplo, antes de lavar eu medi, e depois agora que ela secou, eu medi outra vez, pra ver se ia dar muita diferença de encolhimento. E no fim das contas não deu diferença nenhuma. É mesmo só esteticamente que parece que ela encolhe. E pode ser mesmo que ela encolha, isso é normal, todo tecido passa por isso. Mas com o passar do tempo, igual por exemplo, essa bolsa aqui, quando eu lavei, eu achei que ela tinha encolhido. Só que agora, depois que eu voltei a usar e vai manuseando e tal, ela vai cedendo de novo e vai voltando ao normal. Então eu acho que com o tempo, à medida que eu for utilizando, ela vai ceder e vai voltar ao que era antes. Mas eu não reparei, eu não senti que deu tanta diferença no tamanho dela no final, depois de lavada não. Então eu acho que ela não encolheu. Com relação à aplicação das etiquetas, eu tenho aqui duas aplicações diferentes. Então na mochila é uma etiquetinha de couro. E nessa bolsa aqui eu já utilizo a minha etiqueta, que é de acrílico, é uma plaquinha de acrílico. Eu fiquei com medo de lavar e a plaquinha danificar. Esse foi um ponto que eu tive atenção na hora de lavar, para ver se aconteceu alguma coisa. Porque como ela foi feita o ciclo de lavagem todo na máquina, então revira lá dentro, eu fiquei com medo que essa lavagem danificasse a plaquinha. Mas não aconteceu nada, então ela saiu do mesmo jeito que entrou, eu não tive nenhum problema. Também não tive nenhum problema com relação à aplicação desses feixes aqui, eu também lavei essa peça. Nem do fecho, nem do forro. Ah, isso é uma outra coisa que eu quero falar. Nessa peça aqui, eu lavei ela sem o forro. Vocês viram aí no vídeo que eu lavei ela sem o forro do fundo, porque o forro tava solto, eu não havia colado quando eu fiz ela. Então ele tava solto, eu resolvi tirar e não quis lavar junto. Já na mochila, a mochila ela tem um forro, não sei se vai dar pra ver. Ela tem uma aplicação do forro lá no fundo, é um sintético, que é colado. E eu não tirei, eu deixei pra ver o que ia acontecer. E ela lavou tranquilamente, não soltou. Esse fundo ele foi colado com cola universal transparente. Eu coloco bastante cola. Então ele tá bem firme, ele não soltou no processo. Eu fiquei com medo que isso acontecesse também, mas deu tudo certo. Também a cola, nessa peça aqui, por exemplo, eu emendo a alça aqui pra ela ficar inteiriça. E também não tive problema quanto a isso. Todas as emendas, todas as colas, tanto aqui daquela alça como da alça aqui da mochila também, não soltou com a lavagem. Eu tinha muito medo disso acontecer porque eu utilizo aqui para finalização dessas peças, das minhas peças, uma cola, que é uma cola branca muito parecida com a cola escolar. Inclusive eu recebo muita pergunta sobre essa cola. A cola que eu uso é essa cola aqui da Gomacom. Ela não tem no Brasil, ela só tem aqui, pelo menos eu nunca encontrei. Mas é uma cola branca líquida, que ela é vendida como cola escolar. Então essa é a cola que eu uso, é essa cola que vocês veem nos vídeos. Ela é uma cola branca líquida, ela é muito boa para aplicação, por causa do bico que ela tem. Então foi um dos pontos que me fez comprar. E também porque aqui no encarte ele diz que cola tecido, que essa cola cola tecido. Então foi por isso que eu comprei. Ela é muito boa, eu gosto muito de usar ela, mas ela é uma cola, no fim das contas, eu acho que ela é uma cola branca muito parecida com a cola escolar. Realmente ela é vendida lá na loja onde eu compro junto com material escolar. Então eu acredito que seja bem próximo. Vocês podem testar se quiserem a cola branca do Brasil para ver se dá certo. Mas ela não saiu com água, ela não saiu na lavagem, ela suportou bem a lavagem. E esse era o meu medo, porque eu nunca tinha testado para ver se ela aguentava. Mas deu super certo. Então não tive problema nem com a cola branca, nem com a cola universal. O fundo aguentou bem. Então, resumindo, não tive problema com a cola, com nenhuma das partes que são coladas. Mas lembrando que o acabamento tem que ser bem feito, tá? Então você tem que ter cuidado na hora de fazer todos os acabamentos e as colas. Tem que tentar colar muito bem todas as pontas para que na hora que a peça for lavada não solte nada, tá?
Aparentemente as peças não tiveram um grande encolhimento, só um encolhimento normal da lavagem do tecido. As aplicações de alças que eu testei, o fecho tubular, eu fiz só a centrifugação na máquina, então ele aguentou também, não tive problema quanto a isso. E deu super certo tudo no final, elas secaram bem, não mancharam, que é mais importante. Eu agora vou lavar todas as minhas outras peças que eu tenho em casa, pretendo lavar tudo, que eu ainda não lavei. E agora eu posso usar todas elas sem medo de sujar, porque eu sei que agora eu consigo lavar de uma forma simples e que vai dar super certo e dá pra lavar muitas vezes e vai dar pra usar muito tempo ainda todas as minhas peças. Bom, então é isso. Esse é o processo que eu utilizo para lavar as minhas peças agora e eu precisava compartilhar isso com vocês porque facilita muito a nossa vida e dá ainda mais vida às nossas peças, porque a gente pode utilizar sem medo de sujar e quando sujar a gente pode lavar e ter peças novas outra vez. Então eu espero que esse vídeo seja útil para você e que você consiga aplicar aí nas suas peças também e lavar todas as suas bolsinhas com segurança e sem ter problema. E antes de encerrar, eu vou te pedir mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui no botão de se inscrever. Isso ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. E deixa aqui o seu like se você gostou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, conta aqui nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigada e tchau!